que marcou a Leila Pereira e disse: já posso ir buscar o Gerson no aeroporto, marcando a Leila Pereira. E aí o Gerson curtiu esse comentário. Isso já está repercutindo tanto hoje, mas Mauro César Pereira, você sabe alguma coisa dessa situação de Gerson no Palmeiras? O que eu digo? Para mim seria uma contratação maravilhosa do Palmeiras. O Gerson, né, que saiu do Flamengo, não está jogando tanto no Zenit, não está com uma sequência grande no Zenit, mas que surge como um possível reforço em 2026, Mauro. Eu era ouvinte da Jovem Pan já muito antes de trabalhar aqui, né? E quando eu vim morar em São Paulo, eu ouvia muito a Jovem Pan, eu ouvia muito o Flávio, o Milton Neves ainda estava na Jovem Pan e o Vanderlei ainda era repórter de campo. Eu gostava muito quando o Milton perguntava umas coisas absurdas para o Vanderlei, Flávio. As coisas sem pé nem cabeça. E o Vanderlei, ele virava e falava assim: não tenho a menor ideia, Milton Neves. Não tenho a menor ideia, Thiago Asmar. Às vezes ele falava assim, mas eu não tenho a mínima, mas nada, zero de ideia. Aquelas perguntas malucas, né? Onde está Zezinho do acordeon? Que tal coisa? Pô, sabe? Umas perguntas malucas, assim, que eram feitas pelo Milton Neves e o Vanderlei teve aquela resposta ali. O Vanderlei é genial. Então é isso. Atleta Marcão, o Gerson, pelo amor de Deus, né? O programa tá tão bom, pô. O Vanderlei, uma coisa que eu adorava é que ele colocava, o representante era o Bozo, ele colocava o personagem, porque queria ser mesmo, aquilo que você falou, despersonaliza, qualquer um, pô, ótimo, mesmo que depois desminta, já levou uma semana falando e tal, né, pô, é legal. Não, Flávio, um bom momento para aparecer a notícia. Ô Flávio, agora tem uma situação que aí eu acho que o jogador também colabora. Porque pro Gerson, vamos ser sinceros, é maravilhoso surge essa notícia. Claro. Saiu caríssimo, 25 milhões de euros. Tá ganhando uma fortuna na Rússia, mas não tá jogando. E aí, o nome dele começar a ser vinculado a algum clube é maravilhoso. Por que isso ganhou peso, tá? É bom a gente deixar claro. Teve um comentário, né, numa rede social que marcou a Leila Pereira e disse: já posso ir buscar o Gerson no aeroporto, marcando a Leila Pereira. E aí o Gerson curtiu esse comentário. Olha aí, ó. E aí, meu amigo, você sabe, o jogador não é bobo, que isso vai gerar um rebuliço. Gera rebuliço da torcida do Palmeiras, que tá louca de raiva do Flamengo nesse momento de polêmica dos dois. Gera rebuliço da torcida do Flamengo, que tá louca de raiva do Palmeiras. Ou seja, o Gerson também colaborou com isso, Flávio. E outra, não tem esse negócio, e pra mim não tem que ter mesmo não, de paixão por clube, não tem. E pro Gerson tá maravilhoso ele ser falado por uma das potências financeiras do Brasil. Lógico, pra ele tá ótimo. Pro seu Marcão, então, nossa senhora. Nossa, ele é capaz de pedir um aumento retroativo pro Flamengo, só por essa sondagem que a gente nem sabe se existiu ou não. Esse tipo de coisa é ótimo, é bom pro empresário, é bom para um monte de gente esse tipo de coisa, é maravilhoso, nossa, maravilhoso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, quando não tinha notícia, esse período assim morto, às vezes os caras... Isso, né, é claro que é completamente errado, mas acontecia. O cara inventava uma notícia qualquer, mas até hoje tem gente que trabalha assim. O cara inventava uma notícia num dia, especulava e tal, fazia uma página do jornal. Aí no dia seguinte ele fazia uma página desmentindo a própria notícia. Então já ganhava 2 dias de trabalho. Então isso aí é ótimo. Para o jogador é bom, para o empresário é bom, para o seu Marcão é uma maravilha. Para o Palmeiras, embora... se não tiver interesse nenhum, é uma diversão, porque vai deixar o pessoal do Flamengo bravo. É divertido. E para nós é bom também, né? Porque a gente ganha assunto, né, para falar. Porque data FIFA é isso, né? De matar. Ainda bem que teve esse erro da arbitragem ontem e tal, que data FIFA é dose para elefante, né? Então, é bom essas coisinhas. Não, e tem uma coisa também, né, ô velho Vamp? Eu sempre falo isso, da posição ninguém pode entender mais do que você. Tem outra. Se o cara não tá jogando na Rússia, é excelente jogador. Pro Palmeiras tá maravilhoso. É o que eu falo. Pra mim, o Gerson é um dos melhores meio-campo. Quando ele saiu do Brasil, pra mim ele era um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Era o Gerson. Flamengo contratou pesado na posição dele. Jorginho e Saul. Possivelmente não vai voltar pro Flamengo e também saiu meio queimado, né?
Saiu de um jeito que o Marcão ficava fazendo campanha em tudo que é podcast, ficava fazendo chantagem em tudo que é podcast. O Marcão é o pai do Gerson. Mas é aquilo, né, Vamp? É um jogadorzaço, se o Palmeiras realmente tiver interesse. Vai somar muito. Imagina, eu só fico imaginando isso. O Palmeiras com meio-campo Gerson e Andreas Pereira. Imagina. Pro Palmeiras também é maravilhoso. 2 baita jogadores. O Palmeiras nesses atritos com o Flamengo. Leila Pereira, a gente sabe que é uma mulher vaidosa. Pro Palmeiras também seria maravilhoso. Eu tava lendo isso também, isso aí que você tá falando, né? Porque eu lembro quando ele tá saindo do Flamengo, teve a proposta do Zenit aí pra pagar multa rescisória. O Jorge Jesus queria ele também, então ele já balançou para ir para a Arábia Saudita, que o dinheiro era maior. O Marcão, como você falou, o pai dele já ficou doidinho, já não estava com vontade de ir, mas ele tinha assinado, não podia melar o negócio. O Gerson está lá, esse tempo todo, acho que jogou só 6 jogos, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência e agora está machucado. Me parece que ele está machucado também, né? E o clube lá só vende também pelo mesmo valor, que foi em torno de 25 milhões de euros, né? Tá valendo isso aí. Mas não sei se pagar 25 milhões, se for isso mesmo, o clube libera ele. Mas seria um baita reforço, Vamp, na sua opinião, pro Palmeiras? Com certeza, né? Aqui no Brasil, o Gerson sempre jogou bem no Flamengo, chegou a ser capitão do time, ganhou tudo. E não estando jogando, né? Teve convocação agora, vários jogadores novos sendo convocados, e ele está lesionado lá no Zenit, né? Tem isso também. É um Gerson que realmente, né? Ele já estava sem jogar mesmo antes de machucar, tá? É bom deixar isso claro. O Gerson estava longe de ser titular absoluto no Zenit, e aí fica muito cômoda realmente a vida desses caras, né? Porque eles são contratados por uma fortuna por clube brasileiro. Aí eles estouram aqui, eles são contratados por outra fortuna para ir para a Rússia, para ir para onde quer que seja, Arábia, onde quer que seja, porque tem jogador que não vai para a Europa mais, né? Para as grandes ligas da Europa, porque Rússia é na Europa, mas a gente sabe da situação da Rússia, não está nem disputando Champions League, os times da Rússia, por causa da guerra. Aí vai mal lá, como está acontecendo com o Gerson, volta por uma fortuna para o Brasil. Realmente fica muito boa a vida desses caras, né? Realmente fica muito cômodo. Entregando ou não, eles sabem que eles sempre vão ter aí uma baita de uma proposta, e na minha opinião, o Gerson é um excelente jogador. Agora, Mauro César Pereira gerou-se outra polêmica nos bastidores, né? E aí eu trago uma informação minha, que 2 nomes de muito peso no Flamengo, com os quais